Olá, hoje estamos com o artista Sérgio Leitão, que recentemente participou na exposição coletiva Geografia e Material no Espaço Vira, juntamente com André Sousa e Nuno Ramalho. Esta exposição, com a curadoria de Manuel Santos Maia, explora a relação entre o material e o imaterial, através das instalações, esculturas, fotografia e outras formas de expressão. Sérgio Leitão trouxe para esta exposição a sua abordagem singular à paisagem e à memória, desafiando as fronteiras da percepção. Vamos falar mais sobre o seu processo criativo e as influências por trás do seu trabalho. Olá, bom dia. O meu nome é Sérgio Leitão. Eu estou no Porto, vim estudar para o Porto em 2002, mas antes disso estudei em Lisboa, onde também fiz alguma formação ligada às artes plásticas concretamente fotografia, vídeo e escultura, entre outras áreas. Os meus projetos ligam-se a questões de contextualidade, de mixmedialidade e de arquivo. E nesse sentido, eu trabalho com os lugares, seja os espaços específicos onde eu apresento a exposição. Estudo os locais, a sua história e muitas vezes até mesmo a língua dos locais onde exponho. A título de exemplo, tenho 3 exposições que fiz que são mais ou menos abordam esta questão da contextualidade. Uma foi na Web Foundation em Groningen, em que se chamava At Gat in Mars, ou The Hole in Mars, o buraco em Marte, em que abordei, e isso também é um pouco costume, abordei pessoas que nasceram na cidade e que, ao longo da história, e que foram importantes no desenvolvimento do projeto. E neste caso, tenho que agora recorrer aqui à minha cábula. Trabalhei com um artista que era, um escritor aliás, que era o Henrique de Vries, que escreveu um livro que deu origem ao meu título, que era The Hole in Mars and Milagrat, de 1917, portanto, do tempo da guerra. E era um livro de características surrealistas em que uma cidade voou até Marte. A cidade voou até Marte e assistiu a uma guerra intergaláctica ou whatever. Isso é misturado na definição do layout da exposição com um outro artista, neste caso um designer, Paul Schuitema, que trabalhou para uma revista de D8 de We on Opbau, que é o grupo 8, e o grupo em construção, que eram os grupos ligados à arquitetura, no qual ele fez a fotografia e o design das revistas deles, da revista que era a D8 em Opbau. Portanto, é ligado à fotomontagem, à colagem e tudo mais. Portanto, isso estava presente na exposição. Um outro que eu utilizei foi um escritor que deu aulas lá na Faculdade de Groningen, que era o Constant Nieuwenhuis, conhecido por Constant, que tinha uma ideia de cidade que era a Nova Babilónia e que influenciou vários artistas nos anos 70 para a sua construção da Nova Babilónia. Aliás, a sua obra era o Homo Ludens, o Homo Ludens, a obra deste autor, influenciou a construção do Constant na criação da sua cidade, Nova Babilónia. É isso, está meio trocado.
Essa cidade, Nova Babilónia, era a construção da cidade para o Homo Ludens, o homem lúdico. O homem lúdico, que é o homem que pretende da cidade, que pretende que a cidade seja viva, para o homem que anda em deriva, o fotógrafo, que procura a cada momento onde virar, onde não virar, para fazer as suas imagens. E, por oposição, ao Homo Faber, o homem que constrói. Neste caso, passamos para o homem que pretende trabalhar com o lúdico. E eu apliquei estas ideias também deste autor na exposição de Groningen. O último autor foi um homem nascido lá que foi à Lua em 1969, um astronauta. Pronto. Todos esses elementos estavam presentes na exposição, que estava cheio de elementos e que pretendia que o espectador, o participante, o público andasse à deriva pelo espaço a olhar todos os núcleos que estavam lá presentes. Uma outra exposição foi, que até concorri aqui no Porto ao Shuttle, à Bolsa do Shuttle, de apoio, que foi a Veneza, e esteve lá durante todo o tempo da Bienal de Veneza, num palácio, e que pronto, tinha também relação com o local onde estava no Grande Canal de Veneza. Era baseado num livro que era O Cortesão, escrito em 1628, em Veneza, e aborda Veneza, e um dos personagens é o Bembo, que foi um cardeal, e que faz parte dessa história. E assim sendo, aí também os futuristas lançaram folhetos contra a Veneza do passado, viva a Veneza futurista, a Veneza mecanizada, das fábricas, toda uma série de ideias ligadas ao princípio do século XX. E esses elementos todos reunidos foram apresentados em 4 vídeos, que são os capítulos do livro que o Cortesão nos fala. Isto foi em 2019, a outra de Groningen foi em 2022, sim. E por último, um projeto realizado na Galeria de Detroit, em Estocolmo, baseado numa obra do August Strindberg, que nasceu lá, e em outros autores, que se chamava The Red Room, Roda Romet, na língua deles, em sueco. E também em outros autores, como o Carl Linnaeus, que foi aquele que nos apresentou aquelas definições, aquelas formas científicas de falar dos animais, das aves, fez aquela divisão dos mamíferos, portanto, que fez grandes contributos para as ciências naturais. Também as pinturas expressionistas do Isaac Grunewald, outro sueco, que também nasceu lá, e basicamente esses 3. Tudo isso não é misturado. Todas essas referências levaram a que a instalação, que é o que caracteriza o meu trabalho, a instalação Mix Media, que a instalação tivesse o layout que teve, em três espaços diferentes, e estava todo sob uma luz vermelha. Pronto, essa foi a última das 3 que eu exemplifico, aliás, a mais recente, e portanto, que nos remete para a ideia de contextualidade, de trabalhar com a história do lugar, com o próprio espaço, e não só ajustar ao espaço os materiais existentes, mas trabalhar com o próprio espaço e a história do espaço. Portanto, o segundo elemento com que trabalho é o cruzamento de mídias, portanto,
tal como referi, ligada à utilização de vários mídia. Eu estudei vários mídia diferentes no Porto e em Lisboa. Comecei pela fotografia e depois fui trabalhando sempre com a fotografia, curiosamente, fotografia e vídeo, de início. Depois fotografia e escultura, sempre cursos paralelos, isto em Lisboa, e depois no Porto, fotografia e pintura. Pronto. E daí que a instalação é algo que tem mais a ver comigo. Eu também trabalho com objetos autónomos, ou seja, um desenho, uma série de desenhos, uma fotografia, uma série de fotografias, mas normalmente são instalações mix media. Para tal, para a elaboração dessas instalações mix media, há um elevado grau de processualidade, portanto há gravações e registros fotográficos da envolvente, ao espaço, do próprio espaço, da cidade onde trabalho. Há materiais encontrados que são reunidos a materiais criados no local, a materiais que eu trago, não muitos, porque normalmente nunca levo muito material. Faço no local, normalmente não faço expedição de materiais para o local, trabalho no próprio local, reunindo objetos feitos e objetos feitos em casa ou feitos no lugar, pronto, e misturo-os. Alguns nem sequer altero muito, alguns objetos encontrados, quer sejam eles gráficos, escultóricos, etc. E pronto, e então sempre essa mistura de mídia, que normalmente eu digo sempre que é uma mistura é uma instalação mix media de objetos de vídeo, escultura e basicamente vídeo, escultura e pintura, pronto. Tem sempre projeções de vídeo e objetos e gráficos nas exposições, isso é o normal. E depois também há um cruzamento de diversas áreas do conhecimento que estão presentes nas exposições. Arte e ciência, natureza e técnica, literatura, geografia, arquitetura. É variável o que eu consigo, o que na altura acho pertinente para utilizar como base para os trabalhos. E uma das coisas importantes é a língua, os títulos, por exemplo. Em Malta, por exemplo, fiz uma exposição que o título era as línguas faladas no país. Italiano, maltês, inglês. E era, na altura, esse título era Repertório Ornamentale, italiano, Il Belt, maltês, _ Paradise Now, inglês. E se os meus trabalhos são site-specific, portanto trabalho com o contexto, também são time-specific, portanto ligados ao tempo, àquele momento concreto da história. E estávamos em Malta e tinha acabado de ser assassinada uma jornalista que andava a estudar a ligação do ministro a vários negócios ilegais, e uma bomba matou-a numa curva e ela estava ligada à curadora da exposição. Era mãe de um ex-companheiro da curadora, e isso levou-me a que eu trabalhasse nessa direção. Repertório ornamental, portanto parecia aquilo era uma sala, tinha um sofá, tinha vários elementos, era uma sala, quem olhasse para aquilo era uma sala. Tinha um peixe dentro de um aquário, tinha vários elementos. E, portanto, o repertório ornamental é Il Belt é maltês, Il Belt é a cidade. A cidade é a capital deles, a La Valletta.
E depois, Paradise Now é que Malta é um paraíso. Mas quer dizer, é um paraíso onde matam pessoas. Daí que aquela elementos decorativos, não é, que lá estavam em cena, nessa instalação Mix Media, tinha plantas mortas sob luz azul e verde, plantas caídas, um peixe preso, uns vídeos com paisagens de lá, mas pixelizadas. Tudo tinha ruído. Tudo anunciava que o paraíso que eu digo no título tinha algo para além disso. E pronto, no fundo eu estava a referir-me ao assassinato dessa jornalista. Portanto, time specific, é um certo tempo, e também site specific. Portanto, lá está uma quarta exposição referida, que refiro e que é ligada ao contexto, mas também ligada ao site específico, mas também ligada a um time específico. Por fim, outro dos modos que eu opero quando penso e elaboro as exposições é o trabalhar com arquivos. Sejam eles arquivos de instituições, da cidade, ou no caso da própria instituição onde estou a fazer a exposição, no caso deles terem um arquivo, e eu trabalho com isso, e é um dos elementos que eu uso para fazer um vídeo, para meter algum objeto em cena, ou algum gráfico, um fio condutor na exposição, ou um dos fios condutores. Ou também misturo as exposições, misturo elementos ou histórias retiradas da minha própria coleção de objetos, que vêm de quando eu estava a fazer a minha tese de doutoramento. Entretanto, fiz uma tese de doutoramento num grupo de artistas que são situacionistas, que trabalham muito com definições que são caras a muitas áreas, à fotografia e a outras áreas. Trabalham a deriva, o desvio, a psicogeografia, o urbanismo unitário. Portanto, isto vem da arquitetura, vem de várias mídias. Podem ser trabalhados em várias mídias. E, portanto, quando estava a fazer a minha tese, iniciei uma coleção de elementos, mais coisas em papel, mais elementos em papel. Também alguns objetozinhos, mas mais coisas em papel. Fotografias, livros, ligados a vários momentos importantes da história da arte e da história da sociedade em geral. Pronto. Que eu uso também às vezes mesmo nas exposições. Pronto. Como no caso, por exemplo, de uma exposição que foi o Bonjour, Monsieur Kurnowski, que foi aqui no Porto. Por acaso estava em francês, porque vários elementos, como um livro de receitas, era desse Kurnowski. Kurnowski é um francês que é o príncipe dos gastrónomos, que deu origem a estas premiações que há dos restaurantes, que recebem aquelas estrelas e não sei o que mais. Ele era o príncipe dos gastrónomos. Kurnowski, quer dizer Cournon, ski, não é? Cournon é porque não, e ski era um final artístico que eles usavam. E essa exposição, Bonjour, Monsieur Kurnowski, apresenta elementos que são caros ao meu modo de fazer exposições, que é o cruzamento de narrativas. Essa exposição estava integrada no projeto Tomate e, portanto, tudo se iniciou com um tomate encontrado e que deu origem a uma exposição, e eu tinha vários tomates para os 5 sentidos, um para o tacto, o outro para o cheiro, tudo mais, e misturei com esses elementos, esses vários tomates, o doce de tomate que eu fiz, eu misturei um livro de receitas do Kurnowski, e misturei, lá está, e era o que eu estava a falar, misturei uma carta do Marinetti para o Kurnowski.
E de quando é que era essa carta? Essa carta era do dia a seguir a aparecer o manifesto dos futuristas no Le Figaro em 1909. Em 20 de fevereiro apareceu o manifesto e em 21 de fevereiro o Marinetti, de Milão, estava a mandar uma carta para o Kornowski em Paris. Eu só tenho um envelope que estava lá apresentado dentro de uma moldura super em cartão, super frágil, super crafty, assim, basics, pronto. Uma moldura assim que dava um entorno a esse envelope. E então, isso leva-nos a um cruzamento de histórias entre o Kornowski, a alimentação, a gastronomia neste caso, a história da arte e outras histórias como as histórias de quem viveu no local onde estávamos a fazer a exposição, que era uma pequena galeria e uma ilha. E então, estavam também apresentadas fotos dos últimos habitantes, umas senhoras de 90 e tal anos, que moraram naquele espaço, na ilha, que já estava abandonado. As fotos dos últimos objetos lá no espaço, ainda antes do abandono. Gravações em som das senhoras a falar de quando viveram lá. E pronto, e os tais elementos, os tomates, a carta do Marinetti para o Kornowski e etc. Vários outros elementos. Portanto, há um cruzamento do arquivo, que era o que eu estava a falar, do meu arquivo ou de outros arquivos, com elementos, vários outros elementos no espaço, encontrados, feitos de propósito, pronto, em mix media. Assim sendo, e finalmente, vamos à exposição no Mira. Porque isto que eu referi da ligação ao Kornowski e ao Marinetti é uma ligação às vanguardas. Isso é outra coisa que caracteriza os meus projetos. É uma ligação às vanguardas, bastante às vanguardas históricas, ao futurismo, ao dadaísmo, ao construtivismo, e depois também o situacionismo, sobre o qual trabalhei, não é? Os situacionistas, dos anos 1957-72, que é o período em que eles estiveram ativos. E o cruzamento entre as vanguardas e uma materialização híbrida, que é o tal mix media, instalação, portanto. E isso é o que está no Mira. Pronto, isso é o que está no Mira. Nesta última exposição e nas duas anteriores que fiz. Esta última exposição, que lhe chamei Lux, em que podem ver de um lado, há um lado claro, que é o do branco, onde é projetado imagens, e há um lado da sombra, dos elementos escuros, se bem que não é totalmente assim, porque tem uma linha de branco, depois lá atrás com imagens que foi transferido para lá, e pronto. Há elementos de um lado, de luz na sombra e elementos de sombra na luz. Portanto, há sempre um cruzamento destes vários elementos. E, portanto, no Mira está essa imagem em potência, tal como esteve em outras anteriores também lá feitas, apresentadas. Há a ideia de fotomontagem, há uma ligação à fotografia, aos primórdios da fotografia, às vanguardas, às colagens, às fotomontagens, a todas essas práticas das vanguardas. E porquê? Porque, pronto, eu comecei na fotografia. O meu pai era fotógrafo, eu cheguei a passar noites e noites a tentar fazer uma foto a cores, no laboratório, tipo com aquelas maquinarias todas, e depois no outro dia, afinal não está bom. Temos que repetir amanhã ou depois da manhã aquela foto, portanto, outros tempos, analógicos, não é? Exato. Pronto. A cores, não é? Isto de impressão a cores, porque a preto e branco, eu, pronto, já estava habituado, também com ele, antes de ir para as escolas em Lisboa para estudar, no Arco, fotografia e escultura,
sei lá, um Mau Maus, artes visuais, em que também de início era muito ligado à fotografia e vídeo. E pronto, e depois aqui no Porto, pintura e escultura, fotografia e pintura, pronto. Sempre lá com a fotografia, portanto. E o Mira é um espaço ligado à fotografia, sobretudo à fotografia, não é? Pelo menos de início, mas com continuidade, sempre ligado à fotografia. Daí que, ao estar a trabalhar os contextos, o Mira está ligado à fotografia, eu também, e portanto há ali uma série de elementos ligados à fotografia, aos primórdios da fotografia. Mas sempre em campo aberto, num campo aberto de imagem e potência, de ligações muito para além de temáticas específicas da fotografia ou sei lá, não apenas paisagem, não apenas retrato, está lá um pouco de tudo. Estão lá retratos meus de imagens em pinhole, estão lá processos alternativos da transição de século. Antes disso, imagens muito usadas no século XIX, como as albuminas. Depois, aí sim, na transição de século. E também albuminas e também cianotipias, não é? E depois imagens de transição de século, gomas bicromatadas e papel salgado, impressões em papel salgado também. E depois fotografias a cores, não sei se pus nesta exposição, calculo que sim. Pronto, e depois aqui todas aquelas colagens, aqueles recortes e tudo, muitos vieram de fontes diversas, ligados aos futuristas, lá está, ligados às vanguardas. As minhas obras são direcionadas para um lugar de interseção entre diversas narrativas, em trabalhos, na maioria dos trabalhos, como por exemplo no trabalho que apresentei em Lisboa, como isto é diferente da Westfália, em que vou buscar um livro de um filósofo francês que escreveu o livro Cândido Otimista depois do terremoto, 3 anos depois do terremoto de Lisboa. E utiliza esse livro para dar o título à exposição, mas que vai buscar a ideia de um viajante que sai da civilização, neste caso da Westfália, e deambulando pelo mundo com todos os azares que encontra pelo caminho, encontra finalmente um local, o Eldorado, onde as pessoas vivem de modo com ouro à sua volta e tudo mais, e vivem de um modo simples e sem complexidades e sem problemas, e em que o autor diz, o Cândido diz, o personagem diz, como isto é diferente da Westfália, da civilização de onde ele partiu. E isto é apresentado no Museu das Comunicações, juntamente com uma série de códigos de rádio. Eu apresento vários elementos ligados ao museu e elementos meus também, e acetatos e uma série de várias instalações em que se cruzam elementos do mundo das comunicações com problemas atuais, como novamente a ideia de paraíso, mas neste caso paraísos fiscais. Portanto, há um vídeo que também com o mesmo nome, que é o Como Isto é Diferente da Westfália, em que apresenta uma estranha ilha onde há uma série de elementos artificiais que vão sendo vistos, há uma série de códigos rádio, palavras e letras que são vistos, mas a uma dada altura vem-se também assim, um edifício com uma bandeira preta, umas pessoas à beira da praia, mas é tudo muito pixelizado, muito abstrato. E, portanto, nós desconfiamos daquele paraíso, daquela ilha. É tudo muito natural, mas depois vêm-se elementos estranhos, vêm-se códigos. E, portanto, há uma referência
há uma comunicação com paraísos fiscais, uma comunicação não compreensível, em que pessoas escondem dinheiros e pronto. Há um certo enigma, pronto, utilizando novamente a ideia de estarmos no Museu das Comunicações e disso serem elementos importantes para introduzir no discurso do projeto. Antes deste projeto do Lux, que apresentei no Mira, apresentei outros dois projetos que ligam a ideias similares das vanguardas. Uma foi das referências às vanguardas. Um foi o Zoom Zoom, que foi uma exposição individual, sendo que esta que eu agora acabei de apresentar é coletiva, de 3 artistas. O Zoom Zoom, anterior a esta, em 2021, foi individual e apresentava essa ideia também da escrita, tinha textos em que era incompreensível, eram textos, eram fonemas, era toda uma linguagem fonética, aliás, em que eu, para num outro local, numa outra exposição, ser filmado, como agora estou a ser, para apresentar os meus projetos, o normal era falar-se em inglês e ter subtítulos em checo, e eu optei por num dos trabalhos chamado The Linguist, ou The Linguist, portanto, Linguista ou The Linguist, Linguista era em checo, eu falei em checo e isso foi subtitulado em inglês. E para aprender checo, eu tive que fazer toda uma fonética para aprender, para explicar-me em checo, para falar em checo, para a entrevista. Daí que isso deu origem a uma série de documentos que estavam presentes no Mira, de textos incompreensíveis que estavam presentes no Mira. Estavam também presentes nessa exposição anterior várias capas de livros, aquilo parecia uma exposição de arte abstrata, mas que no fundo eram livros abertos, com cores, com as suas cores. Capas, aliás, eram capas, sem o conteúdo. Portanto, o conteúdo que antes lá estava, que era uma temática qualquer, agora estava aberto a todas as temáticas do mundo. Ou que o espectador lá quisesse pôr, não é? Porque eram capas. Via-se que estava retirado o conteúdo. Portanto, as palavras estavam no ar, voavam pelo ar, que é uma ideia futurista. As palavras em movimento. Os próprios dadaístas também e outras vanguardas fizeram livros de poesia e outras obras de arte em que as letras andavam lá nos livros espalhadas e era muito utilizado fonemas, zum zum, pu pu, pum pum, que eram as bombas, não é, na altura. Aqueles elementos mínimos que indicavam ações, não é? Conteúdos. Pronto, isso foi a exposição Zoom Zoom, tinha vários elementos e, portanto, era a imagem em potência, tal como nesta última que apresento no Mira. Antes dessa, fiz uma exposição que era lá, que foi a primeira que fiz no Mira, que era, chamava-se La Vie au Grand Air. La Vie au Grand Air é a vida ao ar livre. E a exposição, era eu e um cineasta do Porto. Ele tinha um filme e eu tinha lá está, uma instalação mix media, e era sobre, a exposição tinha o título AAR, Arte, Amizade, Revolução. E, portanto, eu lá tinha, isto remetendo também para a transição de documento realidade-ficção, eu tinha documentos da Comuna de Paris, albuminas, lá na minha parede, da altura da Comuna de Paris, quando mandaram a coluna de Vendôme abaixo, o Courbet e os amigos dele e tudo mais. Uma fotografia de uma mulher com uma pistola em 1910, na Revolução de 1910. Uma cabeça do dadaísta que é conhecida, era uma cópia dos anos 70, daquela cabeça mecânica dadaísta. E jornais da Revolução de 74, do próprio dia, do dia anterior, a falarmos de temas problemáticos. E eles estavam todos misturados em saquetas.
Depois tinha vários elementos de trabalho utilizados para trabalhar na exposição, tesouras, e depois tinha pósteres de revoluções ligadas às vanguardas, construtivistas, pósteres do que estava a acontecer na Grécia na altura, retirados das paredes na Grécia. Tinha colagens, pronto. Lá está, a ligação às vanguardas. Pronto, e quanto a esta exposição que está no Mira, o Maia, na altura, o José Maia, que é o curador, referiu-se ao termo antifotografia. Só que era um termo que era usado na altura, segundo o José Maia, era utilizado na altura. Mas eu não vou tanto por aí. Antifotografia não era antifotografia, é mais ligado aos múltiplos usos da fotografia, não é? Mais ligado à fotografia se abrir a um contexto de artes plásticas e tudo mais, de ser menos ligada a uma história própria e abrir-se mais a uma história das artes plásticas em geral. Portanto, a antifotografia não era estarem contra a fotografia, era mais estarem a apresentar outras opções para a fotografia nestes finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, ligado a uma desmaterialização da arte, um uso da estética snapshot, e não tanto da fotografiazinha emolduradinha, bonitinha, feita com acebolado, com sinares ou com outra tecnicidade. Paisagem. Eu comecei por fazer paisagem urbana em 1990, finais de 1999, por aí. Numa Bienal Bienal de Vila Franca de Xira, que na altura até foi uma menção honrosa da Bienal, e a paisagem urbana era a minha envolvente, na altura, porque eu na altura estava em Lisboa, portanto eram fotografias da periferia de Lisboa, a um modo que caracteriza a fotografia contemporânea, ligado aos Becker, ao casal Becker da escola de Düsseldorf. Um pouco nessa estética, pronto, era o que me influenciava na altura, uns céus cinzentos, um olhar escultórico objetivo para edifícios, para um lado sociológico também, portanto, um cruzamento destas questões todas. E, portanto, a paisagem, neste caso urbana, estava muito presente. Depois, entretanto, evoluiu para uma paisagem, um misto de paisagem urbana que sempre esteve lá, das instalações, nas fotografias, nos vídeos, e uma paisagem mais aberta, mais misteriosa, mais virginal, como no trabalho Beyond Parallel Park. Na altura, ligada à paisagem, também essa paisagem urbana, apresentei um trabalho no Mau Maus, que foi o primeiro projeto como isto é diferente da Westfália. Foi aí o primeiro projeto, que era uma projeção de diapositivos, um diaporama em carreto rotativo, que apresentei lá num espaço em Lisboa, e que era uma espécie de um estranho percurso entre topos de edifícios com o céu cinzento, à la Gursky, com lojas, as várias lojas que haviam para lá em Lisboa, dessas internacionais, e paisagem, outro tipo de paisagem, mais virginal. Pronto, era uma mistura de paisagem urbana, paisagem mais virgem e lojas. E esse cruzamento metia-te num contexto de como se houvesse uma indiferenciação da cidade. A cidade já não é mais de Lisboa, mas podia ser
ou a cidade que eu apresentava nesse diaporama era uma cidade que podia ser Dallas, podia ser Nova York, podia ser... Estavas a ver outras cidades ali no que no fundo foi fotografado em Lisboa apenas. Mas aquilo parecia que eram toda uma série de outros locais. Pronto. Portanto, a paisagem é uma paisagem, não era documental, era uma realidade de ficção. Portanto, aí tinha uma ligação ao que eu entendo que é hoje em dia uma estética contemporânea na fotografia, que é... e que depois dá origem a toda uma presença nas publicações todas que andam aí, nas exposições e tudo mais, no que aos fotógrafos diz respeito, que é uma estética, a escola do Düsseldorf, frontal, céus cinzentos, umas pitadinhas, neste cozinhado, portanto, umas pitadinhas de cromatismo americano, dos grandes autores americanos, e, em alguns casos, de uma espécie de um tilting, de um front tilting, descaído para o lado, de uma certa fotografia, e de contraste também, um certo tilting e contraste, de uma certa fotografia holandesa, que não é muito falada. E isto tudo marca uma aproximação, uma fotografia contemporânea, que eu não trabalho tanto, porque eu trabalho mais com instalação e não tanto imagens fixas. Isto é a fotografia contemporânea, mas a minha fotografia contemporânea é normalmente imagem pixelizada. Em vídeos, em fotos, em ampliações, em fotocópias, porque para mim é mais prático, é mais contemporâneo. Não que eu não faça ampliações de fotografias bem tiradas, com ou sem moldura, normalmente sem moldura, que estejam misturadas com outros objetos, porque eu faço isso. Uma mistura de fotografias, fotocópias, fotografias bem apresentadas, e recortes e colagens, todo um mundo fotográfico, o fotográfico da Rosalind Krauss, misturado num layout de instalação mixed media. Isto porque a instalação mixed media caracteriza, ou instalação, exato, eu diria mixed media, porque há a instalação fotográfica, há a instalação deste e daquele mídia, mas a instalação mixed media, para mim, é o que caracteriza a arte contemporânea, que o Museu de Serralves abordou enquanto temporalidade na exposição circa 68. Em torno de 68. Portanto, a instalação mixed media que eu pratico, de certa forma, caracteriza a arte contemporânea. Que é a conjugação de diversos mídia num espaço interior ou exterior. Porque na arte moderna há um domínio de uma certa história do mídia, a história da fotografia, não é? A história deste e daquele mídia. E através da instalação há toda uma abertura formal, mas também conceptual, a discursos, a outros espaços discursivos, da arte ou outros modos de conhecimento. Que conselhos daria a jovens artistas que pretendem iniciar-se na fotografia e nas instalações? Se há algo que gostaria de ter sabido no início da sua carreira que pudesse partilhar? Ora bem, para já, é o que normalmente se diz trabalhar muito, mas pronto, também é estudar muito. E depois deixar ir, não é? Estudar muito e depois trabalhar muito e depois deixar ir, que é para ganhares criatividade, para ganhares relax para trabalhar. Basicamente é isso. São momentos, e acontece comigo, momentos de trabalhar, estudar e depois deixar ir, deixar seguir e lançar intuitivamente para cima da mesa, para cima do chão, para cima da tua vida. Intuitivamente lançar ideias, formas e depois
tentar trabalhar a partir daí. É o que eu faço nas instalações. Eu lanço um objeto no espaço. Normalmente acontece, lanço uma escada no espaço, como aconteceu em Groningen, e começo a trabalhar em torno da escada. Lanço uma ideia para cima da mesa e começo a trabalhar com ela. Que mais conselhos posso dar? Fazer cá, mas também ir para fora. Aprender como se faz lá fora. Não ficar muito fechado. Há um círculo de relações, de artistas, e abrir-se a outros contextos, como eu faço, abrir-se a outros contextos e ver o que há noutros lugares, noutras escolas, noutras relações. E eu não estou a falar, ou seja, não estou a falar de um modo... Eu estou a falar de um modo sincero de ver as coisas, não estou a falar numa sociologia, uma certa sociologia da arte que fala em capital relacional, que é conheceres malta top que te mete nos sítios top. Porque eu próprio, se formos a ver, eu vim de Lisboa para aqui e aqui estou há 20 e tal anos. E é em Lisboa que eles fazem as ligações que depois permitem que eles rapidamente cheguem aos sítios. Mas é conhecer o mais possível que se possa conhecer, não deixar o seu contexto, mas circular e ver o que se faz noutros lugares e depois deixar fluir. Portanto, aprender, trabalhar o máximo e depois abandonar-se. É como ser fotógrafo e depois abandonar-se a outras práticas. Foi o que eu fiz. Eu comecei por ser fotógrafo. Meu pai era fotógrafo. E depois fui estudar outros temas, outras disciplinas e depois misturei tudo. Artes gráficas e processos alternativos de fotografia do século XIX e XX. Misturei estes processos, litografia, fotografia e gravura e não sei o que mais, com albuminas, cianotipias, goma bicromatada, papel salgado, com estas outras com outras técnicas das artes gráficas ou misturei com a escultura, com fotografia, não sei o que mais. Aprendi e depois soltei-me e depois começou a ficar tudo muito leve. É claro que outro conselho que é difícil, mas traz que eu acho bem, é estudar ao nível de mestrado ou doutoramento até. Quer dizer, porque depois dá-te ferramentas para saberes porque é que metes um copo de água em cima de uma fotografia, ou porque é que metes, porque é que colocas objetos, ou porque é que fazes um certo display e que parece às vezes estúpido. Então o gajo meteu-me para ali um espaço vazio e tu sabes explicar porque é que o espaço está vazio, ou porque é que o copo está em cima da fotografia. Porque não aprendeste só técnicas. Depois ficas limitado a seguir, a surfar o que está no ar, percebes? Neste momento o que está no ar é, e isto é perigoso, atenção, gender, feminist, blackness, colonialismos e pós-colonialismos e é o que se vê quando tu te candidatas a alguma coisa. É de onde é que ele vem dos países pobres, também tens lugar. Se vens do feminismo tens lugar, se és negro tens lugar, se és jovem tens lugar, ainda bem, num certo sentido, em certos aspectos, mas normalmente metem logo limitação de idade, limitação de país, portanto, homem branco mais velho de um país ocidental está um bocado mais fora. E depois Portugal, Espanha, Grécia e Itália, os PIGs, estão sempre fora do esquema quando é residências e tudo mais, ou certos apoios que querem meter dos países pobres ou do norte ou da Europa do Norte por causa de financiamentos, ou é os pobres que precisam de financiamento ou é a Europa do Norte que financia. Portanto, nós não somos nada, não somos exóticos, não somos
Não somos, e portanto não pegam em nós. Portanto, pega em ti próprio, pega em ti próprio e atira-te ao mundo e vê o que é, e descobre depois de muito trabalho.